Fala galera, aqui é o Gabriel e gente, a DC soltou uma bomba, mais uma bomba que muda todo o futuro da sua linha do tempo. Não é brincadeira não, é uma linha do tempo oficial da DC que vai até o fim dos tempos. E no vídeo de hoje a gente vai desmiuçar completamente essa nova linha do tempo da DC. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, considere de nos apoiar lá no Padrim. Lá tem recompensas incríveis como conversar com a gente no WhatsApp e a concorrer produtos do Batman. Muito obrigado para todo mundo que apoia o canal e para aqueles que consideram de apoiar no futuro. Feito, dado o recado, vamos falar dessa nova linha do tempo da DC. Então gente, o que acontece? Agora em janeiro, a DC vai começar o seu novo mega evento, na qual vai ser chamado de Future State. É nesse novo mega evento que vai mudar tudo dentro da DC. O Batman Bruce Wayne não vai mais ser o Batman e vai ser um Batman negro. O Superman vai ser substituído pelo seu filho Jonathan. E a Mulher Maravilha vai ser substituída pela brasileira Yara Flor. E assim, durante esse mega evento, absolutamente tudo dentro da DC vai mudar. A Trindade, a Liga da Justiça, os vilões e até o futuro. Mas assim, isso daí meio que todo mundo já sabia com esse estado futuro. Acontece que a DC divulgou uma linha do tempo de todo esse estado futuro. E agora a gente sabe precisamente quando que se passa cada pedaço da história. E isso muda completamente tudo que a gente sabia sobre esse Future State. Porque até então, todo mundo pensava que todas essas histórias seriam de 5 anos no futuro dentro das histórias da DC. Mas não é isso que acontece. As histórias começam em 2025, vão para 2050, 2070, anos 3000, anos 4500, ano 82.000 e vai até um negócio que eles chamam de o fim dos tempos, na qual literalmente é o fim dos tempos. Então, isso daí eu achei muito legal. Isso daí sozinho me deixou animado para todas as histórias do Future State, porque dentro de um mega evento você tem histórias de 2025 até o ano 82.000. E isso é tipo muita coisa. Eu tô muito curioso para ver como que eles vão amarrar tudo isso. E assim, olhando essa cronologia, com certeza agora a que eu tô mais empolgado é ver essa história do fim dos tempos. Mas antes de chegar nessa história que vai ser a última, vamos falar cronologicamente qual que vai ser a ordem de todas as histórias. Vamos começar no ano de 2025, na qual esse é o ano que realmente vai começar o Future State, onde vai aparecer um negócio chamado Magistrado e eles vão conquistar os Estados Unidos. Nesse ano aí, a gente vai ter as seguintes histórias: Arkham Knights, as Batgirls, Batman e Superman, Batman, Mulher Gato, Sereias de Gotham, Arlequina, Asa Noturna, os Outsiders, o Capuz Vermelho e o Robin. Ou seja, basicamente toda essa história inicial do Future State vai se desenrolar com os membros da Bat-família. Porque o que se sabe? Se sabe que o Bruce Wayne, em algum momento no início dessa história, vai ser dado como morto. E a partir daí surge uma outra pessoa que se intitula o próximo Batman. Todas essas HQs de 2025 vão ter histórias relacionadas ao Magistrado. E por isso dá para chegar à conclusão que essa primeira parte do Future State vai envolver o Magistrado tomando conta dos Estados Unidos e se pá até do mundo. Depois de 2025, a gente pula para 2027, onde a gente vai ter 3 histórias: a HQ Dark Detective, a HQ do Flash e a HQ dos Jovens Titãs. A HQ do Dark Detective é muito importante porque ela mostra que o Bruce Wayne de fato não morreu e ele assume a identidade do Dark Detective para investigar a sua própria morte 2 anos antes. E daí é bem provável que esse Bruce Wayne acabe se encontrando com o próximo Batman. Vai ser inclusive muito interessante ver como que vai funcionar essa dinâmica deles. Depois tem a HQ do Flash, na qual a gente não sabe muito a respeito dela, e também a dos Jovens Titãs, na qual é a HQ que vai mostrar o Red X
finalmente aparecendo nas HQs da DC. E por causa disso, a HQ dos Jovens Titãs é uma das mais interessantes que a gente vai ter dentro desse Future State. Bem, depois de 2027, a gente pula para 2029, onde a gente vai ter uma HQ do Shazam. E essa do Shazam é muito interessante porque é uma sequência direta da HQ dos Jovens Titãs. Porque pelo que a gente vê nos resumos, o Billy Batson vai fazer um negócio na HQ dos Jovens Titãs, meio que aprisionando alguma coisa, e essa coisa vai se libertar aí em 2029. Inclusive, o Billy Batson é uma das pessoas que não é vista por muitos anos. Assim mais ou menos como vai ser com o Bruce Wayne. E daí a gente pula para 2030. E aqui vai ter um monte de histórias. Vai ter Aquaman, Black Racer, Liga da Justiça Dark, Metrópolis Midnighter, Senhor Milagre, Esquadrão Suicida, a história do Superman de Metrópolis, a história do Superman Mundos em Guerra e a história da Núbia. E é interessante citar aqui a Núbia, porque a Núbia, dentro do que eles estão falando da própria HQ dela, ela vai se chamar Mulher Maravilha. Ou seja, nesse Future State, a gente vai ter duas Mulher Maravilha. E por isso que a linha do tempo é importante, porque a gente sabia disso. Só que agora, como as linhas do tempo estão bem espaçadas, a gente sabe quando que a Yara Flor vai aparecer e quando que a Núbia vai aparecer. A Núbia vai virar Mulher Maravilha antes da Yara Flor. E bem, aí pulamos para o ano de 2035. Aqui só tem uma história, mas o nome dessa história com certeza vai deixar todo mundo na dúvida do que vai acontecer. Ela se chama O Último Lanterna. E aí, quem serão os últimos Lanternas? Pela capa que a DC divulgou, a gente vê que o John Stewart vai ter uma grande participação. Contudo, a mesma capa mostra uns anéis sem dono. E daí fica aquela pulguinha na orelha, né? Será que o Hal Jordan vai morrer nesse Future State? Eu tô achando que sim. E de 2035 a gente vai para 2040, onde nós só temos uma história, que é a história da nova Liga da Justiça. Essa é aquela Liga da Justiça que tem um novo Batman, a Mulher Maravilha Yara Flor, a nova Flash e por aí vai. E assim, logo de cara me chama a atenção desse Batman. Porque se o próximo Batman vai surgir lá em 2025 e essa é uma história de 2040, ele já vai estar atuando como vigilante há pelo menos 15 anos. Então, mesmo sendo um Batman relativamente novo pra gente, nessa história, ele vai ser um Batman bem experiente. E agora a gente vai para a segunda parte da linha do tempo, que é quando começa os grandes pulos temporais. E de 2040 a gente vai para 2050. E aqui a gente tem 4 grandes histórias. A história da Kara Zor-El, a história do Superman versus Império Lex e a história da Yara Flor. Então, se você estava se perguntando quando que iria surgir a nossa Mulher Maravilha brasileira, tá aí a resposta, em 2050. Contudo, isso tudo é uma estimativa dentro da história, porque a própria Yara Flor vai aparecer nas HQs da Liga da Justiça, que são de 2040. Então é bem provável que a primeira edição da Yara Flor seja em 2040 e depois tem alguns time jumps para mostrar ela em 2050. E daí já mais amadurecida como Mulher Maravilha. E de 2050 a gente vai para 2070. E aqui só tem realmente uma história, que é a história da Mulher Maravilha Yara Flor com o Superman Jonathan. E o detalhe é que se passou pelo menos 30 anos desde a Liga da Justiça até essa HQ. Ou seja, a Yara Flor nesse momento é uma pessoa experiente e o Jonathan Kent como Superman também. E assim, eu realmente não descarto um relacionamento amoroso entre esses dois nessa história. Vamos pular para a próxima história. De 2070, nós pulamos para 3000, onde a gente vai ter as histórias da Casa de El e da Legião dos Super-Heróis. Olha, eu não quero levantar nenhuma suspeita, mas eu tô achando que um dos descendentes da Casa de El vai ser o filho da Mulher Maravilha Yara Flor com o Superman Jonathan Kent. É só uma especulação minha, tá, gente? Mas não duvidem se isso acontecer, porque a própria descrição dessa história da Casa de El é sobre a descendência, né, do Clark Kent. Então, com certeza, o filho dele vai ter tido um filho, que o filho dele vai ter tido um outro filho, até chegar nos anos 3000. E por isso, eu acho bem provável que a Yara Flor vai ter um filho com Jonathan Kent. Do ano 3000, a gente pula para 4500.
onde a gente vai ter uma história do monstro do pântano. E aqui vai ser bem legal de ficar de olho nessa história por causa da arte. A gente tem essa página em preto e branco que mostra a Estátua da Liberdade totalmente coberta por folhagens. E daí, claro, né, a história é em 4500. Muita coisa vai ter acontecido na Terra. É bem provável que a humanidade nem exista mais. Inclusive, esse monstro do pântano não vai ser o Alec Holland, e sim uma outra pessoa ou uma outra coisa. E essa história do monstro do pântano também é a última história antes de um grande pulo temporal. Porque, gente, é agora que o bicho vai pegar. Do ano 4500, a gente pula para o ano 82.020. Ou seja, para uma história de 80 mil anos na frente. E vocês sabem quem que é o cara que vai estar nessa história? O Adão Negro. E é aqui também que essa linha do tempo fica um pouco confusa. Porque a gente sabe que esse Adão Negro vai aparecer numa HQ do Esquadrão Suicida. E o Esquadrão Suicida tá lá no início dessa linha do tempo. Então talvez esse Adão Negro viaje no tempo, ou o Esquadrão Suicida viaje no tempo, mas alguma coisa deve acontecer aí. Então vai ser bem legal ver como que essa história vai se encaixar com todo o Future State. E principalmente porque o Adão Negro não tem uma HQ solo nesse Future State. Ele vai mesmo aparecer nessa HQ do Esquadrão Suicida. E agora sim, vamos para a última parte dessa linha do tempo. De 82.000, a gente pula pro fim dos tempos. E aqui só tem uma HQ, que é uma HQ da Mulher Maravilha, que eles estão chamando de Mulher Maravilha Imortal. Nas artes conceituais que a gente tem dessa HQ, a gente vê uma Mulher Maravilha mais envelhecida, com cabelinho branco, inclusive, um anel do Lanterna Verde e o cinto de utilidades do Batman. E assim, com certeza essa história vai falar sobre tudo que aconteceu no Future State até esse tempo. Certamente vai ser uma reflexão sobre os atos da humanidade e o que fizeram a humanidade chegar nesse ponto. E inclusive a história deve explicar por que a Mulher Maravilha Diana não aparece nas outras histórias. É bem provável que ela seja jogada para esse futuro de alguma forma. Ou então ela é dada como morta e acorda nesse futuro. Deve ser alguma dessas opções. E assim, é bem legal porque a descrição dessa história diz que vai aparecer uma nova ameaça no universo na qual nem o próprio Darkseid pode enfrentar. E a Mulher Maravilha Diana vai acabar encarando ela. Então, talvez seja nesse ponto que ela seja jogada pro fim dos tempos. E gente, essa HQ da Mulher Maravilha Imortal era uma das que eu menos estava esperando. Mas agora que a DC divulgou toda essa linha do tempo, é com certeza uma das que eu mais quero ver. Eu quero ver como é que eles vão amarrar toda essa história e mostrar de fato esse fim dos tempos. Porque com certeza esse Future State vai ter um epílogo. E esse epílogo vai estar diretamente relacionado ao novo futuro da DC. E assim, se você não estava empolgado até então para o Future State, é melhor você começar a ficar. Porque eu acho que todas essas histórias que eu falei aqui são realmente interessantes e podem trazer de fato um twist muito bom para esse universo. A única coisa é que eu ainda mantenho aquela minha crítica desse universo durar somente 2 meses. Porque vocês viram aí, né? É um monte de história ao mesmo tempo, né, interlaçada, e pode ser muito pouco tempo para contar tanta história assim. Na minha opinião, esse negócio tinha que durar no mínimo 1 ano para a gente conhecer melhor os personagens e eles conseguirem desenvolver todos esses personagens de acordo. Vai com certeza ser uma tarefa muito difícil desenvolver todos eles, e por isso algumas histórias devem ser melhores e outras bem piores. Mas eu definitivamente tô muito empolgado para ver esse Future State agora que eu sei que tem uma linha do tempo. E na opinião de vocês, o que vocês esperam desse Future State? E qual que é a história que vocês mais estão esperando? Por favor, comentem aí. E esse foi o vídeo sobre o futuro da linha do tempo da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.